E aí pessoal, meu nome é Vinícius, venho trazer para vocês mais uma batalha comentada da LoPDF. Esse foi o desafio ao Jin Água, agora do mês de maio. O desafiante Caio contra o Jin Líder, que sou eu. Para representar o ginásio Água aí, eu escolhi usar o Cloyster e o Lapras. O meu monotype era Gelo, o monotype do Caio era Voador e a regra do ginásio era Monotype. Então vamos para a emoção. Ele abriu de Skarmory e eu abri de Weavile com a minha Piriguete, como eu imaginei aí que ele realmente abriria com ela. Então eu mandei um Taunt aí para evitar dele de jogar Hazard no meu campo. No turno seguinte ele resolve jogar o Gyarados dele, que intimida aí a minha Weavile. E essa jogada foi muito boa pro lado dele, porque ele praticamente me forçou a troca pelo fato do Intimidate e eu troquei pro Abomasnow. Só que nesse momento o Caio fez um double switch e jogou o Skarmory. Então, como meu monotype era Ice, o Hazard que a Skarmory ia jogar ia dar uma vantagem, ia ampliar a chance de vitória dele aí em muitos por cento. Então, esse double switch que ele deu, na minha opinião, aí, revendo a batalha, foi o ponto máximo aí da vitória dele. Foi esse double switch logo no início do jogo aí. Mas vamos continuar. Então, como previsto, aí, ele realmente ele usa o Hazard. Eu não tinha opção, não tinha como impedir dele usar o Hazard, porque não tinha como. Então, mandei um Blizzard aí para não perder a viagem, tirar o máximo de dano possível do Skarmory. O Skarmory, em vez de bater, ele optou por sujar de novo. Então, como ele sujou de novo, acredito que nem Brave Bird ele tinha. Acho que ele era só de suporte mesmo. Então, o Skarmory aí veio a óbito, mas os dois Hazard que ele jogou deu uma vantagem imensa para ele no jogo. Mesmo ele tendo perdido um Pokémon, esse Hazard atrapalhou catastroficamente aí o meu Monotype Ice. Aí ele joga o Howlute, que manda esse golpe de voador aí, o Sky Attack, 140 de power. Só que o que ele não esperava é que o meu Abomasnow era Relaxed, então ele segurou nos peitos aí o super efeito de 140 de power e revidou com um Blizzard bem humilde para mandar esse Howlute a descansar. Então, adeus ao Howlute. Bom, como eu vinha falado, a batalha estava 6 a 4 para mim, só que apesar de eu ter 6 pokémons e ele ter 4, a vantagem estava para ele por causa do Hazard. Eu não tinha como tirar o Hazard e o meu monotype era gelo. Todos os meus pokémons iam pisar, ia tomar um quarto de HP e ainda mais um pouquinho do Spike. Então estava muito tenso para mim a situação. Aí ele joga o Talonflame para finalizar o meu Abomasnow morto e joga o Samuel, que é o Tandorus. Eu resolvi jogar o Lapras porque as outras opções que eu tinha, eu ia dar chance para ele trocar pro Gyarados e setupar o Dragon Dance. Então essa era a melhor opção que eu tinha, porque a Lapras tinha Freeze Dry, então era melhor para mim. Aí ele usou Focus Blast, então eu revidei com Ice Beam. A única explicação aí dele ter dado Focus Blast ao invés de Thunderbolt seria que ele fosse Choice, Scarf. Specs teria matado, então não era. E o Thunderbolt também. Então, como eu tinha um Pokémon terrestre no time, então por isso que ele não usou Thunderbolt e deu 2 Focus Blast seguidos. Então, como ele tinha acertado 2 Focus Blast nos 2 turnos anteriores, eu confiei que o terceiro ia errar. Porque o meu Cloyster estava equipado com aquele item que não deixa os status ser diminuído com o Shell Smash. Então, se ele errasse esse terceiro Focus Blast, eu ia conseguir usar o Shell Smash e ia ganhar o jogo. Porque como a defesa do Cloyster não ia baixar, o Talonflame não ia conseguir dar um Revenge Killer nele. Então o Cloyster ia ganhar o jogo pra mim. Se aquele o terceiro Focus Blast do Tandorus errasse, né? Só que no caso não errou. Então na rodada seguinte aí o meu Cloyster morreu e eu joguei a Weavile para finalizar o Tandorus dele. Aí ele joga o Gyarados, que é aquela situação que eu não queria que acontecesse. Ele entra, intimida, força troca, eu tô com Hazard, então era totalmente vantajoso para ele essa situação. Para não deixar ele me setupar com esse Gyarados aí, eu mandei um taunt para evitar de ele usar Dragon Dance. Porque se ele usasse Dragon Dance era fim de carreira para mim aí, eu não podia permitir isso. Então, como eu tinha Hazard também, tava ruim pra mim ficar trocando. Então eu deixei a Weavile, resolvi bater de low kick,
porque ele vira Dark, né? Depois que o Mega Gyarados evolui pra Mega Forma, ele vira Dark, então tomou um super efetivo aí, Low Kick. Se não tivesse intimidado, certamente teria matado o Gyarados. Aí eu jogo meu Kyurem, que era a minha segunda chance de vitória, né? Só que esses Hazard, como eu falei, prejudicou bastante. Entrei aí com 60% de energia. O Gyarados, como tava de Taunt, ele não podia usar Dragon Dance, então ele mandou Earthquake direto. Pelo dano que tirou, eu sabia que o Substitute não ia ser quebrado no primeiro Earthquake. Então, na rodada seguinte vai dar legal aí para eu recuperar com o Rust e ainda tentar mais uma vitória. Porque os últimos pokémons dele eram o Talonflame e o Landorus. Então um golpe de gelo no Landorus mataria, sem sombra de dúvida disso. E como esse Kyurem está com muitos efforts na defesa e no HP, então o Brave Bird do Talonflame, mesmo Choice Band, não mataria. Só que eu precisava finalizar o Gyarados escondido atrás do Substitute e com a energia suficiente para segurar o Talonflame. Então era a situação na qual eu planejei. Então eu usei o Substitute agora nessa rodada. Já aí agora nessa situação, se eu usei o Stone Edge para poder finalizar o Gyarados, porque Ice Beam tira Not Very Effect no Gyarados, então não rolava. Então eu usei o Stone Edge para tentar finalizar ele. Então se eu finalizasse aí eu ainda tinha chance de ganhar, só que aí o Kyurem erra o Stone Edge. Então vou ter que tentar de novo, erra o Stone Edge. Então a situação já fugiu do meu controle, porque ele usa Dragon Dance. Eu já perco o controle de Substitute, agora o Earthquake já vai quebrar o Sub, então tava muito tenso pra mim a situação. Então eu tava na situação que é o seguinte, o Kyurem tava com bastante energia, que ele tinha recuperado a Leftovers. Então se eu ainda matasse o Gyarados agora, com o Stone Edge, ainda dava, eu tava com energia suficiente para segurar o Landorus. E ainda talvez o Talonflame, né? Só que aí o Kyurem erra outro Stone Edge. Aí o mundo caiu. Não tem como mais. Então, na minha opinião, aí o GG da batalha foi esse. O Gyarados aí deu Earthquake, só que o Kyurem matou o Gyarados, mas agora não fazia mais diferença. Porque ele não tinha energia o suficiente para poder segurar a pancada do Landorus aí, que bate forte devido à sua habilidade e o item Life Orb, né, que maximiza o dano aí pra caramba nesses golpes que tem segundo efeito. Então meu Kyurem veio a óbito. Meu último Pokémon era o Mamoswine, que era Focus Sash, que a Stealth Rock da Skarmory lá no início do jogo fez a diferença. Então aqui eu tava confiante que o Ice Charge iria matar o Landorus, então ia ficar o Mamoswine contra o Talonflame. Só que como ele estava sem o benefício da Focus Sash, ele morreria pro Talonflame no Brave Bird. Então, só que esse Landorus aí segurou, talvez tenha um pouco de forte HP ou defesa, não sei, ou bateu o dano mínimo do mínimo aí do Ice Charge. Mas de qualquer maneira não fez diferença, então parabéns ao Caio aí, independente dos Mis e hacks, o Caio jogou demais o torneio inteiro, mereceu ganhar a insígnia.